Produtor, manda um aviso aí no chat. Ok, estamos ao vivo. Vou dar um minutinho para a galera ir entrando, para o pessoal ir chegando. Né? Já estou aqui com o meu convidado, o vereador Jorginho Virgílio. Mas antes de fazer a apresentação do meu convidado, antes da gente entrar nesse bate-papo que a gente vai ter hoje, sobre assuntos que com certeza são do interesse de toda a população de Campos, eu vou dar alguns minutos para você compartilhar essa nossa live. Então, por favor, compartilhe. Leve esse bate-papo a um número maior de pessoas, porque certamente você vai poder participar com a gente, mandando a sua pergunta, né? Ou para mim, ou para o vereador Jorginho Virgílio. Nós estaremos aqui prontos para poder responder, para ler seu comentário. Então, eu vou pedir a todos vocês aí que compartilhem com o maior número de pessoas possível. Jorginho, um minutinho para o pessoal chegar, né? O pessoal aí que está chegando, e nós já vamos começar. Vamos lá, gente, vamos compartilhando. Jorginho, enquanto o pessoal está chegando, eu quero começar aqui, né? Antes mesmo de fazer a sua apresentação, agradecer a você, né, por tirar um tempo aí, eu sei que o seu tempo é muito corrido, e tirar um tempo para poder fazer essa comunicação, né, com a população, com o seu eleitor principalmente, com aquela pessoa que acreditou no seu projeto, com aquela pessoa que votou em você e que confiou essa responsabilidade a você de ser o representante da vontade de tantas outras pessoas que confiaram a você esse cheque em branco, né, eu costumo dizer assim, para representá-las aí. Então, o pessoal já está chegando, vou mais uma vez pedir para o pessoal ir compartilhando e vou fazer a apresentação aqui do meu convidado. Eu sei que não precisa, o Jorginho é uma figura conhecidíssima aqui na cidade de Campos, inclusive muito querida por todo mundo, tricolor que nem eu, né, Jorginho? Com certeza. Entendeu? Então, eu vou pedir para vocês mais uma vez aí, vão compartilhando e eu vou agora fazer a apresentação do meu convidado, né? Hoje eu estou aqui com Jorge William Manhães Virgílio, mais conhecido como Jorginho Virgílio. Jorginho Virgílio está em sua terceira candidatura e primeiro mandato, né, Jorginho? Então, vamos lá. Jorginho ele veio candidato pelo partido PRP e hoje é candidato à reeleição pelo partido Democracia Cristã, que é o DC. Jorginho, muito obrigado, meu irmão, muito obrigado mais uma vez aí por aceitar esse nosso convite. Eu quero começar a nossa live dizendo que esse espaço aqui é um espaço que está aberto a todos os pré-candidatos, a todos os vereadores da nossa cidade, a todos os pré-candidatos a prefeito, qualquer autoridade que possa vir aqui falar alguma coisa de interesse da população, quero disponibilizar esse espaço, quero dar os parabéns a Jorginho por essa atitude, né, de nos ceder essa entrevista, de estar realmente próximo do seu eleitor. E já dizendo aqui, já anunciando, dando um spoiler, né, que nós teremos um convidado de peso também na quarta-feira que vem, vou deixar em aberto aqui para vocês por enquanto, e já no dia 1º estaremos com outro pré-candidato a vereador, que é o Marcelo Perfil, que acabou de aceitar também, já nos respondeu aqui confirmando pelo WhatsApp, que vai estar conosco também nesse bate-papo aqui falando sobre política. Jorginho, agora que você já foi devidamente apresentado, vamos lá. Você, quando veio candidato, né, pela primeira vez, pelo PRP, você veio apoiando o Chicão, né, que era do grupo de Rosinha, e na ocasião foi a sua candidatura de apoio à majoritária do Dr. Chicão. Confere? Primeiro, Anderson, te agradecer pelo convite, dar uma boa noite a você, que é meu amigo, meu vizinho, tricolor como eu, né? Isso. Dar uma boa noite aí a todos que estão assistindo essa live. Na realidade, eu fui candidato pela primeira vez em 2004. Não foi pelo PRP, foi pelo PMDB. Na época, o PMDB tinha como candidato a prefeito Geraldo Pudim, né? Eu fiz 1.725 votos, foi minha primeira eleição, perdi a eleição, fiquei na quarta suplência, cheguei a assumir por alguns dias, mas logo saí. 2012, 2008 eu não vim candidato, né? Apoiei um amigo chamado Marquinhos Potian, que fez quase 3.000 votos pelo PSDB, mas não elegeu porque a legenda não fez candidato nenhum, não fez vereador.
2012 vim de novo, aí já vim pelo PSD, né, apoiando o doutor Macou, e fiz 1.258 votos, também perdi a eleição. Agora, nessa última eleição, 2016, vim candidato pelo PRP, e o PRP, hoje, que é o Patriota, né, se juntou com o Patriota, hoje é o Patriota, fiz 1.895 votos, e graças a Deus conseguimos o nosso primeiro mandato. E nessa eleição, o PRP ajudou o doutor Chicão e Mauro Silva. Isso. É importante, né, Jorginho, você contar a sua trajetória, que tem gente que te acompanha há menos tempo. E hoje você, como vereador, em seu primeiro mandato, você está aí fazendo parte da base de apoio, né, do prefeito Rafael Diniz. Uhum. É isso? Sim, sim. Na realidade, desde o início, assim que acabou a eleição, a gente fez um pacto pela governabilidade do município, né? Na realidade, o prefeito Rafael Diniz se elegeu somente com 3 vereadores, que foi o Abu, o Fred Machado e o Marcão, numa Câmara composta por 25 vereadores. Então, ele teve que fazer uma base de sustentação, de apoio, como é comum nas prefeituras, no governo do Estado, no governo federal, para que o Poder Executivo, o chefe do Poder Executivo, possa ter os seus projetos aprovados, né? Então, lá no início, antes de assumir, a gente já fez o entendimento e eu fui para a base de apoio ao prefeito Rafael Diniz, onde estou até hoje, mas como quem me acompanha um pouquinho sabe a minha maneira de agir, né? Eu sou base aliada, mas trabalho com uma certa independência. Eu acho que é assim que tem que ser, essa é a nova política, não é a política de eu faço parte da base de apoio. Se o chefe do Poder Executivo mandar eu bater a cabeça na parede, eu vou bater. Não, não é assim. Tudo é conversado, né? Tudo é dialogado. Tanto é que durante esses 3 anos e um pouco mais de mandato, teve matérias do governo que eu votei favorável, teve matérias que eu votei contra, e isso eu tenho que dizer. O prefeito Rafael Diniz sempre deixou a gente muito à vontade. É um verdadeiro democrata. Eu considero o Rafael mais democrata do que eu. Às vezes, eu tenho mais a mão de ferro. E ele não, é um cara que deixa a gente mais à vontade, não tem essa coisa de imposição. Isso eu tenho que revelar. O canto da sereia dele é bom, né? Porque ele conseguiu, com 3 vereadores, trazer, assim, para a sua base aliada, uma maioria muito grande dentro da Câmara. Ah, sim, sem dúvida, sem dúvida. Ele sabia que não tinha como governar, a gente fazendo uma analogia, né? A gente pode fazer uma analogia com o atual presidente Jair Bolsonaro, né? Jair Bolsonaro lá atrás dizia que o Centrão era o pior que existia da política no Brasil, mas ele se vendo encurralado e não tendo como ter governabilidade, ele teve que fazer aliança com o Centrão para ter governabilidade. Isso faz parte da política não brasileira, faz parte da política mundial, não tem jeito, né? Essa conversa, esse diálogo tem que existir. Lógico que, na minha opinião, né, tem que ser um diálogo franco, né, sem tom de corrupção, mas sim o tom de governabilidade. O país, para a cidade, para o Estado, andar para frente para o bem da população. Esse é o meu entendimento. Eu vou entrar aqui falando, né, a gente vai falar depois sobre corrupção, a gente vai falar bastante aqui sobre corrupção, tanto na esfera do Estado, quanto na esfera do município, né? E sobre. A gente vai voltar a essa questão da saúde, pelo momento pandêmico que estamos passando. Mas eu queria aproveitar agora, Jorginho, para pedir para você para falar dos seus projetos. Você é um cara muito atuante, né? Isso é verdade, ninguém pode negar. Você é um vereador que realmente tem uma atuação muito intensa na Câmara de Vereadores aqui do nosso município, e você preside a comissão, para não esquecer o nome,
Em defesa das pessoas com deficiência. Perfeito, perfeito. Inclusive, você sucedeu, né, a cadeira que pertenceu a Gilviana, que era o presidente dessa comissão em defesa das pessoas portadoras de deficiência ou de necessidades especiais. O Gil depois tornou-se deputado, ficou encarregado da presidência dessa comissão na Alerj, e você aqui o sucedeu, até por todo mundo conhece, sabe do carinho que você tem pelo seu irmão, que é uma pessoa que também é portadora de necessidades especiais. Eu queria que você me dissesse o que você vem fazendo, né, em termos de projeto, em termos de acessibilidade para pessoas portadoras dessas necessidades. Na realidade, para mim, foi uma honra muito grande suceder o saudoso Gil Viana como presidente da Comissão em Defesa das Pessoas com Deficiência. A Câmara de Campos tem 25 comissões permanentes e eu fui eleito 2 vezes por unanimidade entre os vereadores para presidir essa comissão com muita honra, né? E desde o início eu quis fazer um papel de intermediário, intercessor entre as entidades do nosso município, a POI, a PAP, a PAI, Educandário dos Cegos, entre as entidades e o governo municipal. Essas entidades, elas enfrentam muitas dificuldades financeiras, de apoio. Então, eu já fazia um pouco disso antes de ter o mandato, e depois, com o mandato, as possibilidades aumentaram um pouco mais, e a gente conseguiu fazer um pouco mais. Exemplo disso, no primeiro ano de mandato, nós conseguimos a reabertura do consultório odontológico da APOI. Estava fechado há 10 anos, o consultório odontológico da APOI. E nós, com um pequeno recurso próprio, a gente conseguiu fazer pequenos reparos que estavam faltando no consultório. Mas por que, só um pouco, por que com recursos próprios e não com recursos da prefeitura? Porque a APOI, ela não recebe recursos só da prefeitura. Ela recebe recurso federal e recebe recurso estadual também. Mas como o reparo era um reparo tão pequeno, e tudo na administração pública, muitas das vezes precisa de licitação, e uma série de coisas que acabam atrapalhando o andamento mais sério do que a gente quer fazer. Então, nós preferimos utilizar um recurso próprio, que foi um recurso pequeno, e entramos em contato, na época, com o prefeito Rafael Diniz, porque não tinha profissional, não tinha dentista e não tinha auxiliar também do dentista. Então, o prefeito disponibilizou 2 dentistas e 2 auxiliares. E hoje o consultório da POI, salvo engano, hoje não, já desde o primeiro ano de mandato, né, desde 2017, eu acho que eles têm atendimento 3 dias na semana. Então, essa daí foi uma das bandeiras e uma das coisas que eu sinto muito orgulho de ter ajudado a acontecer, a reabertura do consultório da POI depois de 10 anos. Jorginho, dentro desse mesmo tema, né, eu quero dizer a você que eu sou praticante de arte marcial, faço jiu-jitsu, né, faço muay thai, amador, né, sou um atleta amador, ou seja, faço isso mesmo por qualidade de vida, né? Eu nunca fui competidor, mas amo a prática do esporte. E eu vou te perguntar, dentro desse mundo da pessoa com portabilidade de deficiência física, né, e com necessidades especiais, quais foram os avanços que a prefeitura conseguiu durante esse mandato na área esportiva e na área de acessibilidade? Ou seja, para cadeirantes em ônibus, para passeios. Deu um pique e voltou, né? Os avanços foram bastante através da Fundação Municipal de Esportes, e isso daí, apesar de ser não vou dizer concorrente, vai ser um pré-candidato como eu também, assim como você,
eu não posso deixar de tecer elogios aqui ao presidente da fundação, né, o Rafael Twin, que implantou lá o Paraesporte, na Fundação do Esporte, e o Paraesporte de Campos hoje é o maior programa de esporte para pessoas portadoras de deficiência do Brasil, levando pessoas portadoras de deficiências para competir, por exemplo, em Dubai, em outros países, em outros estados. E Rafael teve todo o apoio, Rafael Twin teve todo o apoio do prefeito Rafael Diniz, e hoje Campos figura como o maior programa para esporte do Brasil, né? O que eu pude fazer, o pouco que eu pude fazer, eu fiz também. Eu acho que as pessoas de casa também não tinham essa informação. Não. Muita gente não tinha, não tinha essa informação. Mas essa é uma informação. Perdão, se eu te cortei. Por isso que é importante esse tipo de bate-papo, esse tipo de espaço que nós temos, que aproxima as pessoas da informação e que às vezes não é perceptível, não é sentida para a população, mas que vem acontecendo e as pessoas acabam tomando conhecimento através de espaços como esse que nós estamos utilizando aqui. Sem dúvida, sem dúvida. Jorginho, eu vou já, agora para a gente poder mudar a pauta, né? Eu vou te fazer um pedido. Eu iria até fazer um vídeo lá com um cadeirante nesse lugar, porque tem um terreno particular aqui em Campos, que fica ali na Beira Valão, próximo ao Itaú. Eu me refiro a esse terreno, não sei por que isso acontece, mas ele levou o muro desse terreno até a calçada, ou seja, até o local que seria de destino da calçada. Ele colocou esse terreno sem deixar o espaço ali para a calçada, nem para o pedestre, e que dirá para uma pessoa portadora de necessidade, como um cadeirante, né? Eu acho que a postura, aí já não é a sua área, mas a postura da prefeitura deveria estar atenta a isso. E como você, né, o vereador que hoje representa realmente essas pessoas com portabilidade de necessidades especiais, se você puder, até iria lá contigo para te mostrar, porque cadeirante, né, ao passar por ali, tem que se expor ao risco de passar por já sei onde é, antes que você está falando, e já me comprometo a enviar um ofício à Superintendência de Postura pedindo providência para aquela situação ali. Perfeito. Vamos lá, Jorginho. Além dessa sua atuação dentro dessa comissão, né, você também presidiu a CPI do Fundecam. E que o que você descobriu lá de irregularidade e quais são os desdobramentos das descobertas que você fez através dessa CPI? Sua pergunta muito importante, vem no momento oportuno, e hoje eu falei sobre essa CPI na nossa sessão remota que nós estamos tendo na Câmara de Vereadores. Os vereadores de oposição, eles estão falando que estão faltando 2 assinaturas para abrir uma CPI da saúde. E eu, na minha fala, eu falei o seguinte, quando eu fui... Você foi favorável à CPI da saúde? Só para a pessoa saber, para as pessoas de casa saber. Só para o pessoal de casa saber. Eu estou inteirado do assunto, né? Mas muita gente em casa não está sabendo. Você foi favorável à CPI da saúde? Sou favorável e vou te explicar por quê, em quais termos. Essa CPI não tem a minha assinatura ainda, e eu expliquei por quê. Porque a CPI, ela tem que ter um fato determinado. Se descobrir um desvio de recurso público na compra de medicamentos, por exemplo, já é um fato determinado que já pode ser aberto uma CPI. Olha a minha preocupação quando eu fui abrir a CPI do Fundecam. Eu comecei em 2018, fiz uma audiência pública, chamei o procurador do município, o presidente do Fundecam, Ministério Público, convidei a sociedade civil organizada e a população em geral
para a gente conhecer os números do rombo que tinha no Fundecam. Nessa audiência pública, nós tivemos documentos e slides apresentados que de 2001, no governo de Arnaldo Viana, passando pelo governo Alexandre Mocaibe até o governo Rosinha Garotinho, o rombo estava em mais de 500 milhões de reais. Ou seja, meio bilhão. Mais de meio bilhão de reais. E a maioria das empresas que deixaram esse rombo foram empresas, algumas fora do município, empresas que vieram de Minas Gerais, vieram de outros estados, se instalaram, pegaram o aporte, que aquele dinheiro do Fundecam, na época que Campos jorrava o dinheiro do petróleo, era para incentivar a vinda de empresas para a geração de empregos. Mas não. O que a gente percebeu durante os 6 meses, aí depois dessa audiência pública, os vereadores viram qual era a real situação do Fundecam, aí eu comecei a recolher assinaturas. Assinaram, salvo engano, 18 ou 19 vereadores. Tem vereador hoje que está aí na rede social pedindo para assinar a CPI do Fundecam, da saúde, e que foi contra do Fundecam. Mas não assinou a CPI do Fundecam. Isso é um contrassenso. Contrassenso. Se você, meu amigo, é contra a corrupção, você não pode ser contra a corrupção do governo X e a favor da corrupção do governo Y, não. Exatamente. O Paulo que bate em Chico tem que bater em Francisco. Tem que bater em Francisco, exatamente. Então, foi o que eu falei na sessão de hoje. Se me trouxer aqui, há indícios aqui de compra de medicamentos superfaturado, há indício aqui de uma obra que foi feita numa UBS e houve desvio de dinheiro público. Tem a minha assinatura amanhã. E se eu te mostrar contratos que são, eu não posso afirmar com veemência que são superfaturados, mas eu posso, enquanto cidadão... Sim, até você ou qualquer outro cidadão. Se me mostrar um contrato, foi assim que nós abrimos a CPI do Fundecam. Eu recebi uma denúncia de um cidadão comum. E dessa denúncia virou uma CPI. Isso, eu acho que a participação da população, ela tem que ser mais ativa na política, né? Exato. Cobrar, fiscalizar, né? E eu vou entrar nesse assunto, terminando esse assunto, eu vou falar. Eu, enquanto cidadão, eu entrei com 2 ações contra a Prefeitura Municipal de Campos. Eu vou pedir, depois que eu entrar nesse assunto, eu vou pedir para o nosso produtor colocar para você na tela, a gente falar sobre isso. No Ministério Público Estadual e também no Ministério Público Federal. Mas vamos lá, ainda para finalizar... Isso é muito importante, Anderson, porque a gente deixa de estar só na fala, só nas redes sociais e passa para a prática. Atitude. Né? Atitude. Passa para a atitude. Então, eu hoje falei, se me trouxer documentos me comprovando que houve desvio na saúde pública, pode botar meu nome encabeçando lá que eu vou ser o primeiro a assinar. Agora então, eu vou te mostrar e você vai assinar isso semana que vem, então. Pronto. Agora, o que eu não posso é entrar em jogo político, de grupos políticos, num momento difícil que nós estamos vivendo de pandemia, de desemprego, de doença, as pessoas quererem fazer politicagem nesse momento. O momento não é esse. O momento agora não é nem de se pensar em eleição, para dizer a verdade. É verdade. O momento, nós não estamos nesse momento. Nós estamos no momento de vencer uma pandemia que está matando milhares de pessoas, Brasil e mundo afora. Depois que a gente passar por esse problema da pandemia, aí sim, vamos pensar em campanha eleitoral, vamos pensar em eleição, até porque nós temos que respeitar o rito e o calendário eleitoral. E nós não estamos ainda abertos pelo calendário eleitoral para fazer campanha. Então, as pessoas precisam entender isso. A hora que abrir o calendário,
vamos para a rua, vamos fazer campanha, vamos discutir ideias, vamos discutir projetos, mas o momento não é de fazer politicagem. Jorginho, como você acha que esse governo, né, que você faz parte, o Rafael Diniz, ele vem conduzindo o enfrentamento à pandemia, nesse momento que nós estamos vivendo? Por exemplo, o lockdown, né? Você foi a favor e é a favor do lockdown ou contra o lockdown? Eu, na realidade, nesse momento, eu ainda sou a favor do lockdown, vou te explicar por quê. Nós temos hoje praticamente 100% dos leitos de UTI já ocupados. Os outros leitos que não são de UTI, que são separados para Covid, também já está quase 100% ocupado. Se hoje começar a abrir, acabar com o lockdown, começar a abrir comércio, isso vai aumentar muito, já está aumentando sem fazer isso, e nós vamos acabar vendo o que a gente viu em alguns estados, alguns países, pessoas morrendo na calçada dos hospitais. E a gente sabe que a economia tem que andar junto com a saúde, a gente sabe que tem pessoas que não estão morrendo de Covid, mas estão praticamente quase morrendo de fome, pelo desemprego, pelo momento que nós estamos vivendo, né? Então, a gente tem que pesar essas duas coisas na balança, mas a saúde sempre vai ter mais peso. E hoje, eu culpo de nós estarmos no lockdown e não estarmos já com maior flexibilização do comércio, da indústria e de outras coisas que permanecem fechadas, eu culpo o governador do estado, o senhor Witzel, que montou aquele elefante branco na 28 de março, depois foi descoberto, superfaturado, um monte de gente sendo presa, todo dia tem gente do governo dele sendo preso, e teve gente, Anderson, que foi o primeiro, antes de montar, foi o primeiro a ir lá tirar foto, dizendo que estava trazendo o hospital de campanha para Campos. E agora ninguém quer ser o pai da criança mais, ninguém quer ser o pai. Antes tinha um monte de pai. E vou dizer o nome. O principal pai, que disse que era o pai, o deputado Vladimir Garotinho, foi lá, foi o primeiro que tirou foto lá com o pessoal do governo do estado. E hoje ele não fala mais nada do hospital de campanha. Ele foi o principal apoiador do governador, do governo Witzel. O seu aliado, Bruno Dauari. Só um minutinho. As pessoas estão interagindo muito, a gente está numa conversa bastante dinâmica, mas só para o pessoal de casa não ficar chateado que eu não estou lendo os comentários, não. Gente, nós vamos ler os comentários de vocês e as perguntas de vocês. É porque o bate-bola aqui está frenético, né, Jorginho? Então, depois a gente vai abrir um espacinho para vocês aí de casa que estão junto conosco, nos acompanhando. Compartilha a nossa live, dá tempo de você compartilhar ainda, tá? A gente ainda nem entrou nas pautas principais, então compartilha e nós vamos ler o comentário de vocês. Podem ficar tranquilos. Eu até nessa questão do hospital, Anderson, vou te passar aqui de primeira mão, tá? Eu não anunciei isso nem em rede social, nem em emissora de rádio, TV, nada. Opa, a minha assessoria... Vai dar um furo para a gente aqui hoje. Vou dar um furo para você. Beleza. A minha assessoria, o meu assessor de jornalismo, que é um cara extremamente competente, foi editor-chefe de alguns jornais e também de campus e de fora de campus, já está em contato com a Secretaria de Estado de Saúde para marcar um encontro lá na Secretaria, para que a Secretaria possa dar uma data exata da abertura do hospital de campanha de Campos. Aí alguém pode perguntar assim, mas isso não é atribuição sua? Você é vereador. É sim, também. É sim, também. Aqui o hospital é para ajudar a salvar pessoas de Campos. Então, da mesma forma que eu acho, Jorginho, que era atribuição do prefeito, né, ter pensado
em falar que, em vez de fazer esse hospital de campanha itinerante, né, que parece um circo, onde o palhaço somos nós, que deveria se estruturar os hospitais que nós já temos em Campos aqui. O Ferreira Machado, isso, eu sei que isso aí é prerrogativa do Estado, mas eu me refiro a como sugestão. Para que houvesse... Mas isso foi feito, Anderson, isso foi feito, sabe por que não foi aceito? Porque era para ter a corrupção, era para ter o dinheiro, então não foi aceito por isso. Eu mesmo propus isso na Câmara. Mas se foi feito, por que isso aí não foi divulgado para a população tomar ciência e opinar e até mesmo pressionar para que pudéssemos ter um legado pós-pandemia, né? No meu caso, está nas minhas redes sociais para quem quiser ver. Eu falando que o hospital deveria ser feito nos hospitais contratualizados que nós já temos, que isso, depois da pandemia, serviria como legado para a população de Campos, e não só para a população de Campos, mas também para os municípios vizinhos, né, São da Barra, Cardoso Moreira e tal, já que Campos é um município polo. Então, isso está nas minhas redes sociais, quem quiser buscar, é só Parabéns. Eu não vi você fazendo isso, né? Dou aqui a mão palmatória, a gente acompanha o máximo que a gente pode da política, mas não consegue estar também... Sim, não consegue acompanhar tudo. Mas eu quero te dar aqui, cara, os parabéns se você teve essa atitude, né? Isso aí mostra realmente que você já estava no jogo ali com uma visão ampla e enxergando à frente do problema. Lógico. Esse é o papel. Então, você merece os parabéns. Se você realmente fez isso, eu confesso que eu não vi. Está nas minhas redes sociais. Quem quiser, é só ir lá conferir. Isso, gente. Aproveita e vai lá e compartilha, gente, na rede dele. Isso. Vai lá e compartilha, porque quando a gente vê alguma coisa de errado, a gente tem que meter o pau e criticar. Agora, quando alguém tem uma atitude sensata, como foi essa sua, e acertada, a gente tem também que Se a gente conseguir marcar essa audiência com o atual secretário de Saúde, essa será a minha principal pauta. Ele esquecer daquele elefante branco e aproveitar os hospitais, aí Beneficência Portuguesa, Álvaro Alvim, plantadores de cana, e pegar algumas alas, alguns andares, e separar para o tratamento da Covid, para que isso sirva depois para a população usar, né? Sirva de legado. Essa será a minha proposta. Né? Ou seja, que isso aí nos traga um benefício posterior ao cálculo. Jorginho, sim, então, sem dúvida. Já que tocamos no assunto desse governador, né, que traiu de maneira muito vergonhosa toda a população, o processo de impeachment dele foi aberto, né? E ele tomou os 7-1 da Alemanha, ou seja, foram 69 votos favoráveis ao impeachment e apenas uma abstenção. Primeiro, eu queria perguntar a você, né? Se você hoje tivesse na qualidade de deputado, se você também votaria favorável ao impeachment do governador, e o que você acha desse deputado, por exemplo, que se absteve? O que você acha do parlamentar que ele se abstém de votar diante de momentos tão importantes e decisivos assim como esse? Ou seja, nem contra, nem a favor, muito pelo contrário, né? O deputado que se absteve foi o Rosenberg Reis, né? Que tem o Washington Reis lá, salvo engano, prefeito de Caxias. Foi ele que se absteve, né? Foi o único que se absteve. Eu, particularmente, nesses 3 anos e alguns meses como vereador, não me lembro de ter de me abster em votar em alguma matéria. Eu não acho muito legal. É melhor você votar contra ou a favor. Eu me lembro de uma abstenção sua. Eu me lembro de uma abstenção sua. Foi no projeto do seu projeto do seu colega vereador Ivan Machado.
ele tinha uma emenda impositiva, perdão, ele tinha um projeto que previa a destinação de 15 milhões de reais para oferecer tratamento bucal às pessoas, e no entendimento da maioria dos seus colegas, esse orçamento de 15 milhões era um orçamento muito alto para ser investido naquela emenda que ele tinha, e nessa votação, que foi a mesma votação que votou o orçamento municipal de 2020, você teve voto de abstenção. Ali foi que nós tínhamos montado o grupo G8, e tanto eu como o doutor Ivan fazíamos... Desculpa, porque você falou que não se lembrava, então eu lembrei. Não, foi bem lembrado. Então, eu acabei me abstendo para não votar contrário ao voto ao colega que fazia parte do G8. Né? E você lembrou muito bem. Mas... eu não entendi. Qual o motivo da sua abstenção? Nós fazíamos parte do mesmo grupo, o grupo G8. Então, era conveniente todos votarem junto. Mas, naquele momento, o G8 já praticamente estava se desfazendo. Né? Mas, mesmo assim, pela consideração que eu tenho ao doutor Ivan, eu acabei não querendo votar contra o projeto dele e me abstive. Mas é um caso muito menos grave do que um pedido de impeachment, né? E eu acho que o pedido... Sem dúvida alguma. Né? E o pedido de impeachment, ali, foi o que um deputado falou, a oportunidade do governador se defender, que ele diz que ele não errou, que ele não roubou, que ninguém do governo dele roubou. É a oportunidade dele provar. Né? Porque se ele for cassado pelo plenário da Alerj, ele fica 120 dias afastado e depois ele vai ser, o impeachment dele vai ser analisado por um colegiado de deputados e desembargadores. Então, ele vai ter 2 chances de provar a inocência dele, o que, na minha opinião, eu acho muito difícil. Eu acho que esse governador, ele já no seu primeiro ano de mandato, teve suas contas rejeitadas, né? E ele conseguiu unanimidade, ou seja, diante dessa unanimidade, eu acho que o processo de impeachment vai correr o trâmite legal e ele não vai conseguir reverter isso. Até porque, se houver um revés, isso aí vai evidenciar que houve certamente, né, uma troca de cargos, uma corrupção ali em termos de usar a máquina para fazer negociata com a secretaria e tudo, porque ninguém que vota a favor de um impeachment, né, por preceitos de suspeição, vai depois mudar de ideia assim de uma hora para outra. Sim, e hoje com as redes sociais, nada fica encoberto, né? Lógico que a gente tem, né? Lógico que a gente tem que ter muito cuidado com algumas notícias que saem nas redes sociais. Infelizmente, é uma ferramenta extraordinária. A rede social você utiliza muito, eu também utilizo muito. Eu acho uma ferramenta extraordinária, mas infelizmente ainda tem pessoas que usam a rede social de maneira a soltar mentira, fake news, em que nada ajuda, e acaba tirando um pouco da credibilidade das redes sociais, né? Mas as redes sociais, sem dúvida alguma, veio para ficar. Uma ferramenta, sendo bem utilizado, ajuda muito a população a saber de tudo que está acontecendo. Com certeza, eu acredito que uma nova consciência ela está se formando a partir das redes sociais, porque você agora não fica refém da grande mídia. Pessoas que antes não tinham espaço, como eu, hoje eu estou aí conseguindo, através dessa ferramenta, falar para um número maior de pessoas, trazer outras pessoas mais perto da população, como é você hoje, que num ato aí de coragem e generosidade, aceitou o nosso convite para vir aqui justamente para isso, né, cara? Eu acho que o seu eleitor, ele precisa desse contato com você, e aquele que não é o seu eleitor, ele deve ser representado por você com a mesma responsabilidade, você faz isso, né? Uhum. Então, esse contato que a rede social nos permitiu é fantástico, né? Isso aí está formando uma nova consciência, eu creio que para melhor, e as pessoas, através disso, através desse norte,
vão até refletir melhor, vão entender um pouco mais sobre a importância da política e vão conseguir ter um voto mais consciente daqui para frente. Sem dúvida. Sem dúvida. Jorginho, mas vamos lá. Então, quase certo aí o impeachment do governador. O prefeito, né, usou 11 milhões e pouco, quase 12 milhões, que veio para o combate ao Covid-19 para pagar o salário de pensionistas da prefeitura e funcionários da ativa, né? Ou seja, ele fez um desvio de finalidade aí, porque esse dinheiro ele veio para o cofre da prefeitura com a finalidade de salvar vidas. Ele veio para o cofre da prefeitura com a finalidade de combater a pandemia. Ele veio, né, com a finalidade de salvar vidas e de ser gasto no legado da saúde. E o prefeito pegou esse dinheiro e falou, não, vou pagar aqui os funcionários que estão atrasados. Isso aí não é uma pedalada fiscal? Isso aí já não seria um caso até de pedir o impeachment do prefeito? Anderson, é feito, todo ano a gente vota a lei orçamentária, que é uma previsão do orçamento para o próximo ano. Quando nós votamos ano passado a lei orçamentária, jamais nós imaginaríamos que nós estivéssemos passando por que estamos passando hoje, por essa pandemia. Com certeza, ele teve que tirar recursos de outros lugares para o combate à pandemia. Se isso justifica ele usar esse dinheiro que veio do governo federal para pagar os pensionistas e os funcionários, quem vai dizer isso é o Tribunal de Contas do Estado, quando as contas dele forem apreciadas pelo Tribunal de Contas. Né? É importante lembrar que os 2 primeiros anos ele teve as contas aprovadas pelo Tribunal de Contas e ratificadas pela Câmara. Né? Por mais problemas que o governo de Rafael exista, e eu não estou aqui para dizer que não existe, como existe acertos e muitas coisas que ele carrega nas costas hoje foram 20 anos de desmando que os governos passados meteram a mão, né? O que é mais importante? Construir um CEPOP de 100 milhões, ou se fosse lá no Ferreira Machado, desse uma reforma e fizesse lá um anexo para atender melhor a saúde? O que é mais importante? Construir a cidade da criança por quase 30 milhões de reais, né? Ou investir em creches e escolas que estão inacabadas e outras caindo aos pedaços. Então, faltou prioridade. Se eu fosse o gestor, ali, se era para fazer algo pela criança, eu faria um hospital de referência infantil. Exato, exatamente. Agora, vamos falar do CEPOP. Eu acho que não deveria ser construído. Mas se eu fosse hoje parlamentar, eu utilizaria aquele espaço, que é o maior palco fixo da América Latina. Por que Campos não entra no cenário nacional do motociclismo, exemplo de Rio das Ostras? Campos é um celeiro de artistas. Por que a gente não resgata aquela tradição pulsante aqui em nossa cidade, dos festivais de MPB? Por que a gente não resgata, não traz ali para aquele espaço do CEPOP, festivais gastronômicos, festival de blues, exemplo do que nós temos em Rio das Ostras, que lota a rede hoteleira, que vem gente de fora para assistir, porque isso aí teria custo zero para a prefeitura. Isso tudo aí já aconteceu, Anderson. Tanto da questão de motocicleta, e tanto da questão da praça de alimentação, que ficou um final de semana. Tudo isso já aconteceu, mas isso não acontece de um dia para a noite. Campos tem um potencial de turismo que eu falo enorme. Nós temos o Imbé, temos Lagoa de Cima, temos Rio Preto. Quando que algum governante quis explorar isso? Nem antes, nem agora, na minha opinião. O Farol de São Tomé, que é um monumento criado por Gustavo Eiffel, que pode ser todo lugar que tem uma obra de Gustavo Eiffel, que é o mesmo arquiteto que projetou a Torre Eiffel, que projetou a Estátua da Liberdade, é
ponto de visitação internacional. E esse farol aqui, nem o próprio campista tem acesso. Por que não liberam? Não fazem um museu do farol ali, contando essa história? Mas Anderson, com aquele dinheirão do petróleo que entrava, o pessoal queria saber disso? O pessoal queria era fazer obra e botar dinheiro no bolso, rapaz. Era emprestar dinheiro para o Fundecam e pegar alguma coisa de volta. Então, é por isso que eu falo, olha, você é um cara que está entrando na política agora, você tem moral para falar. Você nunca teve seu nome envolvido em corrupção, em safadeza. Mas a gente vê cada pessoa nas redes sociais dando uma de moralista, querendo chamar o fulano e beltrano de ladrão, que dá vontade de a gente entrar e falar assim, rapaz, você foi o maior bandido que teve na cidade, roubou ali, aqui, e agora quer dar de moralista? É o que mais a gente vê aí, entendeu? É verdade. Para falar tem que ter moral. Jorginho, vou pedir aí para o nosso produtor, vamos interagir um pouquinho com o pessoal que está em casa. Igor, solta algumas perguntinhas aí, a galera de casa aí. Beleza. Vamos lá, produção. Enquanto o produtor não aí já tem uma aqui, ó. Existe uma lista das empresas que deram um golpe? Sim, é importante, muito boa pergunta. Nós mandamos a lista de empresas, não só... A pergunta do Paulo Henrique Santos. Paulo Henrique, nós mandamos não só a lista com os nomes das empresas, mas com os contratos firmados, com o ano, quem era o prefeito na época que fez o empréstimo. Nós tivemos um caso, por exemplo, de uma usina, pasmem, uma usina pegou 8 milhões de empréstimo, não pagou parcela nenhuma, depois a mesma usina, usando um outro CNPJ, foi lá e pegou mais 6 milhões. Nossa, é boca de tomba ou não é? Então, tudo isso... Esse pessoal não vai para a cadeia por quê, Jorginho? Eu estou aguardando. Acionou a Polícia Federal? Sim, nós encaminhamos para o Ministério Público Federal, encaminhamos para o Ministério Público Estadual e encaminhamos para o Tribunal de Contas do Estado. Foram mais de 3 mil páginas, foram horas de depoimento, que todos os depoimentos que todas as oitivas que nós fizemos, teve o audiovisual, foram gravados, nós enviamos tudo isso para os órgãos de controle. Aí alguém me pergunta, isso vai dar alguma coisa? Aí já não depende de mim mais, porque a CPI não tem poder de mandar prender, não tem poder de mandar bloquear bens, não tem poder de nada disso. Quem tem é a Justiça. Ontem mesmo eu fiz uma cobrança, o Ministério Público. Já está quase um ano isso, o Ministério Público precisa começar a movimentar. Estava tudo certo, ninguém roubou, não teve nenhum desvio de dinheiro. A CPI de vocês não resolveu nada, vocês não descobriram nada, não nos ajudaram em nada, tá ok. Pelo menos isso. Agora, alguma resposta tem que dar. Com esse rombo, né, deixado aí, eu acho que a prefeitura deve executar, sim, a cobrança desse dinheiro, né, aquele que puder recuperar, mas com essa dificuldade financeira que a prefeitura atravessa hoje. Eu não sei os dados, eu te confesso que eu vou jogar no ar aqui para você me esclarecer, porque eu não sei. Tem pergunta que a gente faz sabendo, tem pergunta que a gente faz sem saber, e essa aí eu não estou tão inteirado assim sobre o assunto, mas eu gostaria que você nos esclarecesse. O prefeito deu uma isenção milionária para a empresa do Grupo Imine, né? Como é que se deu essa situação? Por que a empresa devia, se eu não me engano, foi 48 milhões? Por que a empresa devia? Foi um valor mais ou menos nesses valores aí, só que tem uma questão. Deixa eu só terminar minha pergunta. Por que a empresa particular deve 48 milhões à prefeitura e a prefeitura generosamente fala assim, não, vocês estão isentos, não precisam pagar. Eu com a minha pequena... mas não foi eu com a minha pequena empresa ali, cara, eu ralo e pago impostos, eu não tenho isenção de nada, a gente é sobrecarregado de impostos e um valor desse,
por exemplo, 48 milhões daria para a gente construir um hospital, daria para reformar todos os hospitais aqui municipais. Mas, Anderson, não foi dessa forma exatamente que funcionou, não. Ali teve uma audiência com o doutor Rubens, que é juiz da Fazenda Pública, Ministério Público e Procuradoria do município. Foi um entendimento que eles dando um perdão da dívida para o município seria mais vantajoso do que continuar a cobrança. Nossa, mas olha só, me explica, agora eu, enquanto cidadão campista, como que eu vou entender que é vantajoso para a prefeitura, que diz que não tem dinheiro, que pega dinheiro do combate ao Covid para pagar pensionista, que atrasa a folha salarial em 5 meses de RPAs, esse dinheiro daria para botar em dia o salário de todos os RPAs, por exemplo. E qual é a vantagem? Só que a dívida não era certa. A dívida não era certa. E se a prefeitura perdesse, ela teria que pagar honorários altíssimos aos advogados do IME. Então, eu estou falando assim, dando uma pincelada para você de mais ou menos como aconteceu, mas deixando claro que não foi um acordo de cavalheiros, prefeitura e grupo IME. Tinha ali um juiz togado, tá? E tinha o Ministério Público acompanhando esse caso. Então, quando se fala de perdão de dívida no valor de 48 milhões, eu acho que até mesmo qualquer pessoa de toga, ela cai em suspeição diante de algo que certamente não traz benefício para a população. Basta alguém recorrer, para você ver. Nós temos vereadores de oposição, vereadores independentes. Por que ninguém entrou fazendo contestação quanto a isso? Não tem pegada, não. Eu acho que a sua posição, Jorginho, é uma posição até blanda, né? Porque a oposição, ela vota bem favorável a diversas pautas do governo, como, por exemplo, a lei orçamentária aí que foi votada para o ano. Mas, Jorginho, nosso tempo já... Vou ler um comentário. Tem uma pessoa aqui, Anderson, que está... Não mudou nada, pois as firmas das escolas são de fora. Não mudou nada, pois as firmas das escolas são de fora. Aí, enquanto você comenta isso eu acho... Enquanto você comenta isso aqui, eu vou pegar depois para você, a nossa live está chegando a 40 e poucos minutos, vou pegar aqui para você as ações, né, que eu entrei no Ministério Público contra a Prefeitura, para a gente poder estar discutindo isso aí. E quem sabe, né, meu irmão? Quem sabe você disse que se mostrassem para você algum indício, né, você assinaria a CPI da saúde, quem sabe aí a gente não dá esse joinha. Vai ser você que vai trazer. Vou botar na mão da minha assessoria jurídica, né, que são 2 bons advogados que estão me auxiliando nesses 3 anos de mandato, para eles analisarem. E se tiver pegada, amigo, vamos assinar. Então, sem problema algum. Então, você me empresta um de vez em quando, porque eu não tenho assessoria jurídica, eu não tenho foro privilegiado, eu não tenho imunidade parlamentar. Foro privilegiado eu também não tenho, não. Advogado eu tenho da minha assessoria. Eu não tenho nada disso, cara. E às vezes eu fico indignado com certas coisas, eu preciso recorrer ao Ministério Público e eu tenho que quebrar minha cabeça e bater cabeça, mas aí a gente vai lá, a gente pesquisa, a gente usa o direcionamento que Deus nos dá e tenta agir, mesmo sem ter essa estrutura, mas a gente faz aquilo que está dentro do nosso alcance, né? Dentro das nossas limitações. Dentro da pessoa que perguntou, das firmas que vêm de fora, na realidade o que acontece licitações. Né? Às vezes as empresas da cidade, ela não tem ali as exigências para fornecer. Né? Mais uma coisa bastante positiva que a Secretaria de Educação fez foi prestigiar o pequeno agricultor. Hoje o pequeno agricultor, a prefeitura compra do pequeno agricultor.
né, trazendo renda para os pequenos produtores que antes não tinham, que foi uma coisa bem bacana, que na época eu até fiz elogios. Então, Jorginho, para a gente poder entrar nessa pauta, né, o que acontece? O prefeito, durante a pandemia, ele gastou, salvo engano, R$ 270 mil para colocar para-raios em escolas em um período que não tem ninguém. O que ele passou 3 anos sem fazer isso, agora no final do mandato, no período que as escolas estão sem ninguém, estamos em pandemia, ele gasta esse dinheiro, que está fazendo falta para outras finalidades. Ou seja, isso não é que não precise, né? É uma questão de se avaliar quais são as prioridades. Outra Aí, Anderson, coisa, eu... teve aquela compra, eu vou fazer um paralelo, que eu vou chegar no final. Ele teve aquela conta também, aquela compra do kit de merenda, né, que foi muito acima do valor de varejo da nossa cidade aqui. E eu tenho aqui outros contratos, como por exemplo, 700 e poucos mil foram para manutenção em tomógrafo, né? Campos só tem 750 mil para manutenção em tomógrafo. Saiu a R$ 250 mil a manutenção de cada tomógrafo. Não sei se esse valor é um valor acessível para o mercado, mas também é um contrato sem licitação. Dentre outros tantos, o que mais me chamou a atenção foi a compra de quentinhas, né? A farra da quentinha, que ele gastou praticamente R$ 3 milhões para comprar quentinhas para funcionários de UBS, num período em que as UBS se encontram, a sua grande maioria, fechadas. Eu sei que as pessoas continuam trabalhando na barreira fiscal e tudo mais. No entanto, Jorginho, eu tenho contato diário com pessoas que trabalham em UBS. Inclusive UBS do interior, eu vou te falar isso aqui, eu gostaria que você visitasse, que você, né, você é um cara ativo pra caramba, e que você ligasse para essas pessoas. Em UBS do interior, por exemplo, que não tem água potável, até água de galão, eles são obrigados a comprar do próprio bolso. Estou te falando isso assim, com 100% de certeza, tá, meu irmão? Depois, Eu off, sei disso. depois em Eu off, sei se você disso. quiser, eu te dou fontes. Eu Para sei não disso. falar, Isso aí eu para não sei. falar que para não expor ninguém. E outra coisa que eu vou te falar. Aí, 3 milhões para comprar quentinha, uma quentinha média aqui que eu compro aqui no nosso bairro, aqui no restaurante aqui do nosso bairro, que custa R$ 10. 3 milhões seria suficiente para comprar 300 mil quentinhas, o que daria para fornecer quentinha para mais da metade da nossa população, né? Então, É importante. eu te pergunto assim, pega o dinheiro, né, da saúde e paga pensionista. Pega o dinheiro para salvar vidas e paga pensionista. Contrata 3 milhões de quentinhas para a UBS que estão fechadas. Só isso aí, meu amigo, não seria um motivo suficiente para os parlamentares aí, inclusive a sua pessoa que eu me refiro, falar assim, olha só, eu vou assinar a favor da CPI. Até porque, se provar que ele está certo, se ele provar que está certo, fica o dito pelo não dito. Mas, tendo indício, que se investigue. Que se investigue Mas ele. aí teria que ser uma outra CPI, não essa que eles começaram a pegar a assinatura em agosto e que não tem fato determinado. Sim, Você aí mas está trazendo alguns fatos determinados, quentinhas. Quando você falou do para-raio também, vou falar primeiro do para-raio. Para-raio, às vezes, não estou dizendo a você com certeza que mas tem verbas carimbadas, que ela vem exatamente para aquilo. Só pode fazer aquilo com aquele dinheiro. Se você não fizer, o dinheiro volta para o governo federal. Tá? São projetos. Mas a exemplo disso, nós tivemos aqui os 11 milhões que era destinado, como você está falando aí, carimbado para o combate ao Covid, e ele usou para pagamento do servidor municipal e Olha, eu vou dizer a você com quase 100% de certeza. Se o governo fez, é porque a lei está permitindo. Porque você pode ter certeza, eu não estou aqui fazendo o papel de advogado do governo. Até porque quem me acompanha sabe, quando eu tenho que criticar, eu também critico.
mas você pode ter certeza, Rafael tem muito cuidado com essas situações de gastos. A questão do para-raio muito provavelmente foi verba carimbada. Essa questão das quentinhas não quer dizer que a prefeitura já pagou esse dinheiro de quentinha e já gastou essa quentinha. Isso é uma previsão de que pode ser gasto ou não pode ser gasto nada. Às vezes pode chegar lá, no final, não ser entregue quentinha nenhuma e não ser pago quentinha nenhuma. Mas aí, Isso é uma previsão. Tá, mas aí faz-se o contrato com uma previsão sem estimativa de se pode ou se não pode gastar, esse dinheiro não deveria estar circulando e girando para finalidades mais importantes. E eu vou te dizer que eu, conversando com pessoas que trabalham nessa, irmão, nenhum deles recebeu quentinha, não. Eles compram o ramo deles, ó. Não, nunca foi fornecido quentinha para a UBS, não. Na realidade, nunca foi fornecido quentinha para a UBS. Isso aí, nem nesse governo, nem governos passados. Isso aí nunca aconteceu. Mas o que eu posso te dizer é que é uma previsão. Isso não aconteceu. Não foi pago 3 milhões por tantas quentinhas. Já não comeram essas quentinhas, não. Isso eu posso te dizer. E o dinheiro também não comeram, não? O dinheiro também não comeram, não? Posso te dar certeza. E quando acontece esses casos que vêm à tona, como veio à tona há uns meses atrás, queriam comprar plantas ornamentais. Nós, na Câmara, começamos a bater, que planta ornamental é essa? Está faltando dinheiro, RPA 5 meses sem receber. O que aconteceu? Cancelaram a licitação. Então, é assim que acontece. Se essa licitação estiver acontecendo, e se tiver previsto para isso, a Câmara Legislativa vai bater e essa licitação vai ser cancelada. Pode ter certeza disso. Nós já estamos estourando o tempo, né? A gente já está também com um minutinho de atraso, então eu vou dar um desconto. Eu vou pedir para o nosso produtor aí colocar a última pergunta aí. Capricha aí, balança o saco aí, produtor. e puxa uma pergunta bem bacana para Jorginho aqui, que eu vou finalizar esse nosso assunto aqui e depois eu vou passar para as considerações finais do meu amigo vereador Jorge Virgílio, tricolor, gente boa que nem eu. Jorginho, mas, cara, aí que tá, né, irmão? Eu admiro muito, brother, admiro muito a sua coragem, né, cara, de hoje manter-se fiel ao governo Rafael Diniz, porque ele, pelo menos, ele está com uma impopularidade que bate recorde, né, aqui em Campos. Isso não te abala, ou seja, isso mostra que você é uma pessoa de convicção firme, de posicionamento forte, porque muita gente saiu de Rosinha e colou em Diniz quando ele ganhou, né? E agora já está descolando. Pulou do barco porque viu que não queria, assim, entre aspas, queimar o filme, porque não queria ter o respingo da impopularidade que o prefeito tem hoje, que ele está com 95% de chance de popularidade. Eu vou até pegar o gancho de te perguntar. Mantém a pergunta do amigo aí que eu já vou responder. De te perguntar. Você acredita na possibilidade da reeleição do prefeito? E até que ponto você acha que a máquina pública pode influenciar no pleito? Olha, a máquina pública ela tem um peso, né? Dizem-se, os mais entendidos em política, que a máquina pública em Campos hoje, ela sai em torno de 30 a 40 mil votos. Ela já sai com essa votação. Isso aí também, obviamente, ajuda muito os eleitores da base governista, né? Os vereadores, perdão. Sim, sim. Entre aspas, porque você vê que Chicão perdeu no primeiro turno, mas elegeu a maioria dos vereadores. Rafael Diniz só conseguiu eleger 3 e ganhou no primeiro turno. Porque o voto do vereador, ele é um voto que ele não cola no do prefeito. O cara vota no vereador e vota no prefeito que ele quer. Por mais que o vereador peça e defenda e diga os projetos do prefeito, mas o eleitor ele vota no vereador que ele quer e vota no prefeito que ele quer e pronto. Isso sempre foi assim. Ele é soberano. Hã?
O eleitor ele é soberano. Ele é soberano. Então, agora, você me perguntou, eu acredito na eleição de Rafael Diniz. A eleição hoje, Anderson, ela está muito imprevisível. Você vê aí um governador do estado que saiu com 1% de intenção de votos e chegou a governador. Então, ela está muito imprevisível. O que eu acho que mesmo com todas as dificuldades, que o prefeito Rafael Diniz tem encontrado e trouxe já, como eu falei, lá de 20 anos, de muitos problemas, de muita roubalheira, e muita coisa está caindo no colo dele hoje, e pelos postulantes a prefeito hoje, sem dúvida nenhuma, eu votaria em Rafael Diniz. Sem dúvida alguma. Vou ler aqui a observação aqui, ó. Todos estiveram na época das vacas gordas e desviaram verba. Sem dúvida, Paulo Henrique. Isso aí não é nenhuma pergunta, isso aí é fácil para todo mundo responder, né, Jorginho? Sempre houve esses desvios aqui, a venda do futuro, isso aí, tudo isso aí é notório do povo campista aqui. Agora tem aqui. Gostaria que fosse esclarecido qual foi o destino dado aos kits de alimentação para crianças, pois o divulgado é que o contrato seria de 3 meses, o que de fato não ocorreu. Apenas um kit foi entregue. Sim, é a pergunta da Vanessa Teixeira. Nós cobramos isso na sessão da semana passada, a Luciana Escocar, que é a atual secretária de Educação, e ela falou que essa semana estaria sendo entregue o segundo kit. Como a semana termina sexta-feira, nós esperamos que até sexta-feira esses kits estejam sendo entregues. E é importante ressaltar também, Anderson, quando você falou dos valores, que estavam muito além do valor do mercado, isso está sendo investigado por doutora Anique, foi até minha professora na faculdade, filha do desembargador Dr. Ronaldo Assede, e está sendo investigado também pelo Ministério Público Federal, já que é verba federal, e pela Polícia Federal. Então, se existe alguma coisa errada, vai ter carro preto e prata parado em frente da casa de algumas pessoas dentro dos próximos dias. Já tem gente, rapaz, já tem gente que já está dormindo escaldado, né? Porque ele só chega... Já está dormindo. Se tiver coisa errada, já tem gente dormindo até fora de casa. Eu acho que o Uber está passando da hora de passar aqui e dar uma carona para essa galera aí, meu irmão. A gente sempre fala que se a pessoa fez alguma coisa errada, ela tem que pagar na proporção do erro que ela cometeu. Que ela seja... ela tenha o direito de defesa, mas que fez errado, se fez errado, tem que pagar até para servir de exemplo. Quem solicitou plantas ornamentais e qual foi o valor? Essas plantas ornamentais foram da Secretaria de Meio Ambiente. Aí teve uma discussão na Câmara e eu fui um dos que liguei para o secretário, Leonardo, perguntando que negócio era aquele de plantas ornamentais no momento de crise e tal. Aí ele me falou que a verba veio carimbada para usar no meio ambiente. Aí eu fui e falei com ele, secretário, que use então na limpeza dos canais, que use em outras coisas, não em plantas ornamentais. Aí eu falei, o vereador Silvinho Martins falou e outros vereadores falaram, e acabou que essa compra não aconteceu, e eu acho que eles até aceitaram a minha ideia, e alguns canais, a gente viu logo depois alguns canais do município sendo limpos. Produtor, vou pedir aqui ao nosso produtor Igor, né, que eu já retirei a pergunta do Paulo Henrique. Depois coloca, se possível, Igor, o meu telefone na tela, porque eu quero dizer que esse espaço aqui é um espaço que está aberto a todas as pessoas. Não estou falando aqui só
só vereadores não. Então, se você tem um assunto pertinente à sociedade, de interesse público, esse espaço aqui ele é democrático, ele está aberto a todo mundo, né? Da mesma forma que o Jorginho aí, poxa, mais uma vez agradecendo ele ter aqui com a gente, e que você, se faz parte de algum segmento, né, de interesse público da nossa sociedade, principalmente outros vereadores, né, que queiram ter essa coragem aí que o Jorginho teve, de aceitar nosso convite, pré-candidatos a prefeito, nós estaremos aqui. Você que é muito alinhado ao prefeito, o Jorginho, você acha que conseguiria trazer ele, de repente, para fazer uma live conosco, ou você acha que é difícil? Não, não acho difícil, não. O Rafael é um cara bem acessível e eu vou conversar com ele. Vou conversar com ele, vou convidá-lo e falo com você. Maravilha. É sempre às quarta-feiras, às 20 horas, é isso? 20 horas, quarta total. Iniciamos esse projeto aí, já começamos já com o pé direito aí, na semana passada com o Daniel Carlos, e hoje aí com essa figura carismática aqui. Todo mundo gosta desse cara aí. Te prometo entrar em contato com ele, vou tentar fazer isso amanhã ainda e volto a te dar um retorno. Eu acredito que é bem possível ele aceitar, sim. Jorginho, Até porque o seu programa, a gente percebe, a sua live, não é uma live de esculacho, não é uma live de você dá a oportunidade das pessoas se explicarem, responderem as perguntas. Então, isso é muito interessante. não, Né? a gente aqui, o nosso objetivo, né, Jorginho, é o entendimento entre o poder público e o cidadão. Exato. Você tem um moderador, porque quando é uma live que não tem uma moderação, o cara entra, xinga, ofende a pessoa, ofende a família da pessoa, entendeu? Então, às vezes as pessoas ficam meio receosas de participar de lives desse modo. Mas da forma que você faz, com uma pessoa fazendo moderação, não deixando entrar xingamentos, ofensas pessoais ao entrevistado, à família do entrevistado, eu acho que é bem interessante, é bem louvável, e eu acho que ele pode sim aceitar o convite. Eu não admito, Jorginho, ataques pessoais. Eu posso direcionar até uma insatisfação com relação a uma conduta sua parlamentar ou do prefeito, do executivo. Enquanto cidadão, a gente pode sempre divergir, mas dentro do respeito, de forma mais profissional possível, né? Isso é muito importante. Sem perder a amizade que temos, que somos amigos, né, Jorginho? Isso aí, com certeza. De vez em quando, até serviço na minha loja o Jorginho já fez, então é uma pessoa que a gente considera, né? Então, seja quem for que estiver aí do outro lado, vai sempre ouvir, né, perguntas que às vezes pode não estar, não. A gente não faz falta, Jorginho. Jorginho amanhã vamos falar sobre o quê? Vamos bater papo político. Então... Eu sempre falo, Anderson, é o seguinte, eu e você, eu posso dizer isso, nós não somos políticos de profissão. Você é empresário, eu sou advogado, nós temos a nossa profissão. Os políticos de profissão é que tem que ter essa preocupação de não perder o mandato de maneira alguma, porque eles vivem disso. Eles não sabem fazer outra coisa a não ser ter mandato. Não é o nosso caso. Eu quero muito permanecer porque é um sonho de infância. Eu sempre quis ter um mandato e representar minha população, desde criança. Agora, se a população, se Deus não quiser, lógico, em primeiro lugar, e a população achar que eu não devo retornar à Câmara, não vai ter problema algum. Vou fazer o quê? Eu tenho que respeitar. O povo é soberano nas suas escolhas. Mas vale o serviço prestado, né? Aquilo que já foi feito, isso aí fica, né? O que eu já pude fazer nesses 3 anos e pouco de mandato, a lei da ficha limpa, a criação do legal também. Outra parada importante que você fez, eu tenho que ressaltar aqui. Isso aí é algo que eu tenho conhecimento e parabenizar você por essa lei da ficha limpa. Queria até que você explicasse. Já estava quase encerrando, mas está vendo o assunto, vai rolando e vai ficando bom.
parabenizar, porque é uma lei que eu acho que deveria já existir antes, né? Mas você aplicou Exato. ela pelo princípio da decência, pelo princípio da moralidade. Eu acho que essa lei já deveria existir há mais tempo. Mas eu quero Anderson, dizer que você teve a iniciativa acertada de fazer essa lei da ficha limpa, onde pessoas hoje que... Agora que eu vou deixar você explicar, você, o autor. é interessante que você falou aí que já deveria existir antes. E eu me lembrei agora da fala do vereador Silvinho Martins, que ele falou o seguinte no dia que nós aprovamos essa lei. Ele falou: Jorginho, eu estou aqui há 20 anos acompanhando minha mãe como vereadora. Hoje eu estou como vereador. Mas precisou você ser vereador dessa Casa de Leis para trazer essa lei tão importante para a cidade, né? Então, essa lei nossa, ela impede pessoas condenadas em vários tipos de crimes, também pelo Tribunal de Contas, de ocuparem cargos de confiança, tanto na Câmara de Vereadores, quanto no município. Se a pessoa for condenada por um colegiado de 8 anos para cima, ela fica impedida de ocupar cargo de confiança, tanto na Câmara quanto na Prefeitura. Aí vem a questão Agora, do via só para o esporte na entendimento da lei, comunidade. só para o entendimento da lei, ela fica impedida durante o período é, de condenação ou é Por uma 8 proibição anos. perpétua? Por 8 anos. Não, a proibição é por 8 anos. Até porque não existe crime perpétuo, não existe prisão perpétua no Brasil. A gente não poderia criar uma lei impedindo a pessoa de Não, ocupar um cargo de confiança para sempre. eu até acho que deveria, né? Ter prisão perpétua no Brasil e coisas até piores, de tanta loucura que eu vejo fazerem aí em algumas situações. Essa seria uma discussão para uma live de mais 1 hora. Foi só para botar pimenta, foi só para jogar aquela pimentinha em cima do negócio. Meu amigo, Mas, Igor, solta mais algum comentáriozinho para a gente fechar aí. Produção. Vamos lá, produtor. Pode soltar aquele comentário final aí. Vou pedir perdão aos amigos que a gente não leu os comentários. A live é assim mesmo, o bate-papo ele é dinâmico, mas eu estarei me comprometendo a responder nos comentários, né, da postagem a cada um de vocês, o Jorginho também, se quiser dar essa atenção, a gente vai estar nos comentários aí falando. O produtor não colocou nenhum comentário, talvez não tenha mais nenhum. Jorginho, suas considerações finais. amigo, te agradecer pela oportunidade, né, de estar fazendo esse bate-papo com você, agradecer as pessoas que ficaram aí nos assistindo, nos ouvindo, né, agradecer a oportunidade e me comprometer a você de falar com o prefeito Rafael Diniz para convidá-lo, levar a sua mensagem, o seu convite, para que ele participe também da sua live, que eu achei muito interessante. Parabéns. Meu amigo, agora chegou aqui a Dejane Martins. Parabéns, amigos Anderson Moraes e Jorge. Sem dúvida foi um bate-papo bastante produtivo e esperamos receber o amigo Jorge mais vezes. Aí, ó. Com certeza. O espaço está aberto para ele, Dejane. Eu quero esse cara aqui direto. É só ele querer que eu tô. O espaço está aberto aqui. Que legal, que legal. Obrigado, Dejane. Obrigado, Dejane. Obrigado aí, Dejane. Então, tá vendo aí? Já teve o apelo da galera para você voltar mais, né? Estou à disposição, só me convidar. Jorginho, vamos lá, meu irmão. Suas considerações finais para a gente poder encerrar aqui. As considerações vai nesse sentido mesmo, né? Te agradecer, dizer que o nosso mandato é um mandato bem participativo. Quem me acompanha nas redes sociais está vendo ali, na maioria das vezes, 90% das vezes, sou eu que respondo. Eu tenho um assessor só que tem minha senha das redes sociais, também que às vezes me ajuda, mas 90% das vezes sou eu que respondo. Muitas demandas que chegam pelas redes sociais, a gente encaminha para as superintendências, para as secretarias, para tentar resolver o problema da população, porque eu tenho muito essa preocupação de interação
porque quando a gente está na pré-campanha, né, as pessoas têm costume de atender o WhatsApp, atender telefone, atender Facebook. Depois que passa a eleição, o cara some. E eu tive essa preocupação durante esse tempo, porque quando eu saí às ruas para pedir o voto, eu não quero ouvir de ninguém falar assim: pô, eu mandei uma mensagem para você não me respondeu, agora você vem pedir o voto? Então, por isso que eu tenho essa preocupação de estar respondendo e procuro responder sempre que posso. Jorginho, isso aí ninguém pode negar de você. Você demonstrou aqui um ato foi solícito, né, em aceitar o nosso convite, de coragem, de consciência, de respeito com o seu eleitor. Cara, eu quero agradecer muito, muito pela oportunidade que você me deu de estar junto contigo aqui, levando um pouco de informação, esclarecendo algumas dúvidas das pessoas em casa. Eu sou pré-candidato a vereador, eu acho que, se for a vontade de Deus para a minha vida, e assim eu espero que seja, eu vou lutar para que seja, para que esse projeto meu também, para que eu saia vencedor nesse pleito, e amanhã eu estarei nessa posição que hoje você se encontra, e eu pretendo justamente agir com essa transparência, com essa acessibilidade a todas as pessoas de casa. Então, só para a gente costurar aqui, ficou acordada entre nós dois, que iríamos juntos, né, eu faço junto contigo, está entrando ali com aquele pedido ali na Secretaria de Postura em relação àquele muro que impede a acessibilidade das pessoas. Essa live aqui, ela já vai ter um ponto positivo em relação a isso. Me ofereço também como voluntário para esse encontro que você marcou, e você falou que vai marcar com o secretário e pedindo aqueles esclarecimentos. Como representante da população de Campos, me ofereço aí para estar presente, para poder ouvir, né, e também replicar para a população a real situação em que a gente se encontra. E, brother, só te agradecer mesmo, o pessoal de casa aí sentiu firmeza, não deu para a gente ler todos os comentários, mas eu estou vendo aqui muita gente te elogiando, entendeu? Eu agradeço. O espaço é seu, o seu, do prefeito, né, como você falou que vai estar conversando com ele. Perdoe-me se em algum momento errei contigo, até por inexperiência, coisa assim, mas a minha gratidão é muito, muito grande pelo trabalho que você, pela entrevista que você, pela live que você aceitou fazer com a gente, e o seu trabalho realmente é um trabalho muito atuante na Câmara de Vereadores aí. Eu acho que merece, inclusive, continuar. O povo é que vai julgar, o povo é soberano, né? E estaremos sempre buscando isso, cara. Mostrar à população os pontos positivos, negativos, né? De cada lado, né? Ouvir todos os lados sempre. Então, eu vou para terminar, eu vou te fazer um pedido. Se Deus permitir que eu volte, a população permitir que eu volte, você deixar eu sentar do seu lado. Claro. Com certeza. Com certeza. Se formos colega de câmara, a gente senta junto. A gente senta lá no lado. Tá bom. Tá certo, meu parceiro? Tá bom, meu amigo. Eu já fiquei muito satisfeito que você já profetizou que eu estarei lá, né? Eu recebo. É isso aí, ó. Meu irmão, vou encerrar com essa sua risada gostosa aí. Forte abraço, tamo junto, guerreiro. Forte abraço, Anderson. Valeu, um abração.